Provérbios 31, versículo de número 30. Salomão está abordando sobre a vaidade, sobre o perigo do engano da graça da mulher. Mas no versículo de número 31, Salomão agora tira a mulher e coloca a figura do homem. Então vai para você, homem, aqui nesta noite. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Esse texto sagrado que nós acabamos de ler, livro de Provérbios, haja vista que estamos em uma noite memorável, noite essa denominada culto com as irmãs, ou seja, culto com o departamento, o circo de oração. Isso é uma palavra figurativa. Por que figurativa? Porque o culto não é para as irmãs. O culto é com mulheres, porém, o culto é para Deus. E Deus, Ele permeia, Ele está entre nós aqui nesta noite. Eu vou falar um pouco compassivo para que todos entendam a voz de Deus nesta noite. Mas me sinto com muita coragem em pregar para mulheres nesta noite. Por quê? Porque as mulheres aqui são a maioria. Os homens é gato pingado. Então, se eu falar algo aqui e algum homem virar a cara feia para mim, eu estou rodeado de mulher. Vamos para o texto sagrado. Eu acabei de verbalizar dizendo que nós estamos embargados em um culto denominado culto das mulheres. Esse texto sagrado que, ora, acabamos de ler, o livro de Provérbios, capítulo de número 31, para ser bem preciso, o versículo de número 30. Para nós entendermos esse texto sagrado, devemos recapitular a origem do texto e também quem foi o personagem, a pessoa que expressou esse texto sagrado. Observa que o livro de Provérbios, dentro do capítulo pela qual nós acabamos de fazer menção, que foi o versículo de número 30, no capítulo 31. Primeiro, quem foi que escreveu Provérbios? O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. E quem foi Salomão? Salomão, ele veio de uma linhagem real. O seu pai foi levantado por Deus para reinar a cidade chamada Jerusalém. Haja vista que eu estou falando a respeito de Davi. A biografia, o princípio da trajetória de Salomão, você vai encontrar no segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. O texto ele é taxativo, dizendo que um belo dia o rei Davi, ele está dentro do seu palácio. Davi não era mais um jovem, mas já estava com cabelo grisalho, já tinha cessado as guerras. Deus havia dado livramento por força, poder, nome no seu reinado. E um belo dia o rei Davi, ele está dentro do seu palácio real, e ele começa a lembrar
ele começa fazendo uma retrospectiva e ele chega em uma conclusão dizendo: eu, Davi, eu moro dentro de um palácio feito, edificado com uma árvore chamada cedro, mas a arca da aliança não tem um templo, não tem uma casa. A arca da aliança, ela habita entre cortina. Eu preciso construir uma casa para Deus, casa essa onde os israelitas poderão se aglomerar para adorar o Deus que fez os céus e também a terra. O desejo vai crescendo no coração do rei Davi. Davi queria construir uma casa para Deus. Então Davi, ele chama o profeta Natã. Quando o profeta Natã está frente a frente do rei Davi, Davi começa a falar para Natã aquilo que está em seu coração acerca do desejo de construir uma casa para Deus. Então o profeta olha para Davi e disse: faça aquilo que está em teu coração, porque Deus é contigo. Essas foram as palavras do profeta Natã para o rei Davi. Só que isso foi a fala do profeta para o rei, mas Deus já tinha escolhido alguém. Deus já tinha vocacionado alguém para construir uma casa, um lugar para adoração a Deus. O texto, ele é taxativo, dizendo que Deus toma a boca do profeta Natã, e Deus fala na boca do profeta Natã para Davi, dizendo: assim diz o Senhor a ti, Davi, meu servo, quando você entrar em óbito, eu, Deus, farei da tua semente, levantarei da tua semente esse vai construir uma casa para mim. Eu, Deus, serei com ele, serei para ele pai, e ele será para mim filho, e o seu nome será chamado Salomão. Observa que Deus escolhe alguém que ainda não veio ao mundo, mas foi escolhido por Deus. Aleluia! E Salomão, ele recebe a graça divina para escrever 3 livros da Bíblia Sagrada. Haja vista que a Bíblia Sagrada, ela é dividida em 2 partes: Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é composto de 39 livros, e o Novo Testamento contém 27 livros. Ao todo, a Bíblia, ela é formada de 66 livros. Cada vírgula, cada pontuação da Bíblia Sagrada, nós temos um autor, pastor João Paulo Ferreira. Quem é o autor da Bíblia Sagrada? O autor é Deus. Quem é o tema da Bíblia Sagrada? O tema da Bíblia Sagrada é Jesus de Nazaré. E o maior expiador de todos os tempos, o seu nome é Espírito Santo de Deus. Hoje estamos em um culto de mulheres, mas o atributo é Deus.
eu estou embargado pelo poder da palavra. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Já foi dito em cima deste altar: contra Israel não vale encantamento. Ou seja, contra a igreja que foi edificada cairá por terra toda palavra de peso, toda palavra de maldição, e o que permanece entre nós é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Entendemos que a Bíblia ela é formada de 66 livros. E 3 livros foi escrito por Salomão. Primeiro livro, Provérbios. Segundo livro que Salomão escreve, Eclesiastes. Terceiro livro que Salomão escreve, Cantares. Salomão também ele escreve 2 salmos da Bíblia Sagrada. Haja vista que o livro de Salmos é composto de 150 números. Nós temos 8 autores, os demais são autores desconhecidos. E Salomão ele escreve 2 salmos. O primeiro salmo que Salomão escreve é o salmo de número 7:2. O segundo salmo que Salomão escreve é o salmo de número 127, aonde ele abre a porta da sua alma, inspirado por Deus, e ele escreve acerca do maior edificador de todos os tempos. Ele começa escrevendo o salmo de número 127, dizendo-lhe assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que o edificam. Haja vista que a palavra Senhor aqui é Deus. Salomão está escrevendo e dizendo: se Deus não edificar a nossa casa, se Deus não edificar a tua casa, será tudo em vão. Mas louvado seja Deus, que nós temos Ele entre nós. Ele é o maior edificador de toda a história, de toda a humanidade. Quem Ele é Deus, é Deus. Ele é o nosso edificador. Salomão também ele se expressa dizendo que no livro de Provérbios, capítulo de número 14, ele expressa dizendo não a mulher, mas ele expressa dizendo toda a mulher. Ou seja, toda mulher sábia, toda mulher que tem sabedoria, ela faz o quê? Ela edifica a sua casa. E a tola, ela destrói, ela derruba com as suas próprias mãos. Observa que a destruição não vem da parte de Deus, a destruição não vem de Satanás, mas a destruição vem do próprio homem e da própria mulher. Estamos em uma noite memorável, como eu já disse. Estou aqui entre mulheres, mas a palavra de Deus queima na minha alma, e nesta noite Ele não quer ser, Ele quer permanecer, ser o teu edificador aqui nesta noite. A casa que estava vazia será preenchida pelo edificador que é Deus. A casa que estava caída, nesta noite a mão de Deus vai te levantar. Vai! A mulher sábia edifica a sua casa. Haja vista que a palavra casa aqui, ela se divide em 3 termos ou em 4 termos. Mas um dos termos é tricotomia. Segundo termo é casa física. Mas vamos partir para a tricotomia.
E o que é tricotomia? Corpo, alma e espírito. Vai um ponto de interrogação e responda para você mesmo que se encontra aqui nesta noite. Será que o edificador chamado Deus está no centro da tua vida? Ou ele já saiu fora da tua casa há muito tempo? Será que você adora a Deus aqui e na rua você é um escândalo para Deus? Você adora a Deus aqui, mas dentro de casa você não tem tempo de ter uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra? Como se encontramos diante de Deus? A presença de Deus está entre nós. O Espírito Santo da verdade está entre nós aqui nesta noite. A sua palavra, ela é viva. A sua palavra, ela é eficaz. E nesta noite o Espírito Santo está nos convocando para que nós sejamos prudentes, para que nós permanecemos na vocação pela qual fomos chamados. Toda mulher sábia edifica a sua casa. E a tola faz o quê? Destrói, derruba. Com o quê? Com as suas próprias mãos. A palavra mão aqui está falando de atitude. É uma das falas que tem destruído muitos lares. Que tem destruído muitos lares. Está onde, pastor? No poder da língua. Eu não sei se você sabia, mas no mundo espiritual você tem poder de abençoar e também amaldiçoar. E muitos lares estão debaixo de maldição, porque infelizmente tem muitas mulheres e também tem muitos homens que diz que serve a Deus, mas em vez de abençoar o seu lar, em vez de abençoar a sua casa, a sua família, está colocando palavra de maldição. Mas Deus te chamou para abençoar e não amaldiçoar. Vai abençoando, vai profetizando o milagre, pois a qualquer momento a glória de Deus vai se manifestar dentro da tua casa. Isso mesmo, bate palma e glorifica a Deus aqui nesta noite. Em vez de, lá na Bahia a gente chama espraguejar. O que é espraguejar? É um sotaque baiano. Espraguejar o quê? Amaldiçoar. A mãe vê o menino e diz, lá na Bahia a gente chama caba da peste. Condenado. Fala cada palavra de maldição. Eu já ouvi mães dizer assim para o filho: esse menino é maldito. Esse menino é danado. Essa menina é danada. O que é isso? Maldição. Irmão, se teu menino, eu vou usar a palavra alegre. Se teu menino é alegre, se tua menina é alegre, pula igual cabrito novo, sai correndo. Não amaldiçoe não, mas abençoe ele em nome de Jesus. Hoje ele pode estar correndo igual um cabrito, sim, mas se ele estiver debaixo da tua bênção, no futuro esse menino será um grande homem de Deus. Essa menina será uma grande mulher de Deus. Por quê? Porque está debaixo da bênção dos seus pais. Só para você ter noção da palavra que sai da nossa boca. Eu estou aqui pregando e o Espírito Santo, ele traz em minha memória de um fato, e que quando eu começar a falar aqui, você vai dizer, é verdade que o pastor João está falando.
Isso foi na minha época. Eu achei até bonito o pastor Joelito me chamar de rapaz. Obrigado pelo elogio, tá? Estamos caminhando para a casa dos 50, mas sou rapaz aí. Diga glória a Deus. Pastor, o que foi que o Espírito Santo trouxe à sua memória? Na minha geração, e na sua também, dos seus pais, coisa que hoje, século 21, aqui em São Paulo, grande metrópolis, eu não vejo. O que é? Os nossos pais cresceram, foram ensinados assim e trouxeram para nós. O que, pastor João? Quando o filho ia dormir, antes de ele dormir, a irmã já fez assim, ó, confirmando comigo. Antes de ele dormir, ele chamava o pai e a mãe, esticava a mão e dizia assim: pensa pai, pensa mãe. O pai e a mãe faziam o quê? Deus lhe abençoe, meu filho. Dependente se a pessoa era cristã ou não, mas o pai e a mãe estavam abençoando. Quando a menina acordava, antes de escovar os dentes, dizia: pá, bença maninha, bença painho. O que é painho? Sotaque baiano. E aqui em São Paulo é mãe e pai. E lá no céu é pai. Abba, pai. Deus é o nosso pai. Então, quando a criança acordava, a primeira coisa, procurava o pai e a mãe, dizia: bença pai, bença mãe, e os pais abençoavam. A geração de hoje, século 21, é uma geração que só pela misericórdia de Deus. Muitos filhos perderam o respeito pelos seus pais. Muitos filhos perderam o respeito pela sua própria mãe que o gerou. Chama de apelido. E por trás, Satanás está focado em destruir os lares. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer: a mulher sábia que tem o Espírito de Deus, essa vai continuar com a sua casa, com a sua família edificada debaixo do altar de Deus. Por quê? Pois que por mais que os dias não estejam bem, mas esse pai e essa mãe está abençoando a sua casa e a sua família. Então grave esta fala: abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Pastor, o meu esposo não é cristão. Biblicamente, através de você, ele será edificado. Pastor, meu filho está afastado do Evangelho. Profetiza dentro da sua casa, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é que eu devo fazer? Creia na palavra, profetiza a palavra. Segundo ponto, procure ser verdadeiro e verdadeira nas suas atitudes. Porque um pai, uma mãe que fala, vive a verdade, será espelho, não só para os seus filhos, mas para o seu bairro, para a rua, para o local de trabalho. Por quê? Porque a luz que está dentro dela, conhecida como verdade, que é Jesus, ela tem que resplandecer. Salomão, ele expressa dizendo: enganosa é a graça, a vaidade e a formosura.
Observa que quando Salomão ele escreve dizendo que enganosa é a graça, a vaidade, a formosura, ele está falando sobre a beleza física da mulher. Salomão está dizendo que ela é enganosa, a beleza ela é passageira. E uma vez que Salomão diz que a beleza ela é enganosa, Deus naquele momento expira ele coloca uma vírgula num contexto, e ele diz: porém, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa vai receber elogio, essa vai ser lembrada por Deus. Hoje, século 21, o que tem de mulheres e também de homens que se preocupa muito com a sua estética, mas está esquecendo o primordial, que é o Espírito de Deus dentro da sua vida, pois a transformação é de dentro para fora. Não estou dizendo que você não deve se cuidar sim, mas Deus tem que ser primordial na sua vida, Não deixe que a vaidade, não deixe que os prazeres deste mundo venha a ser primordial na sua vida. É muito bom, é muito bonito alguém que você olha se destaca, está com a pele hidratada, está com o cabelo na régua, está com o cabelo liso, está com uma maquiagem, está com uma roupa decente. Isso é muito atrativo aos olhos humanos, mas está perdendo o temor de Deus e da sua palavra. Ande bonito, mas não se aparte da sua boca a palavra. Se embeleze, mas se embeleze do Espírito de Deus dentro da sua vida. Aleluia! Na primeira epístola escreveu o apóstolo João, capítulo de número 2, versículo 17. João diz: o mundo passa, juntamente com a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecem para sempre. Salomão disse que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será elogiada por Deus. A palavra temente a Deus não é ter medo de Deus, mas a palavra temente quer dizer obedecer a palavra de Deus. Deus não tem compromisso, grave isso daqui. Deus não tem compromisso com aqueles que são desobedientes à sua palavra. Deixa aí no chão. Deus não tem compromisso com quem é desobediente à sua palavra. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Deixe seu like. Pastor João Paulo Ferreira, pregador do Evangelho, tem compromisso em pregar a verdade, em busca de almas, para o reino de Deus, com seu ministério movido pela fé. Inscreva-se no YouTube Pastor João Paulo Ferreira e seja edificado por centenas de mensagens de Deus para a sua vida. Gostou? Deixe seu like.